Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo reflexivo, mais um vídeo de resenha, onde a gente vai discutir alguma máxima do Wing Chun, alguma teoria, algum aspecto e tentar incorporar isso na prática, no dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A máxima que vai guiar esta reflexão de hoje, ela vem de um dos 4 princípios sobre força que o Wing Chun contém. Então, aqui já entramos numa reflexão que é o seguinte: é importante que tudo aquilo que a gente vai fazer a partir do Wing Chun, ele precisa ser baseado nessa máxima. Ele precisa ser baseado nesse conceito, ou melhor, nestas máximas e nestes conceitos que vão nortear o sistema. Não dá para tentar criar algo do zero, né? O que dá para fazer é, nós vamos, a partir destas máximas e conceitos, dessa teoria que já existe, fazer reflexões e conciliar isso, colocar isso como melhor se adapta à nossa realidade. Porém, se eu tento criar algo do zero, criar algo novo, eu não estou falando sobre Wing Chun, eu estou falando sobre algo diferente. Tendo isso em mente, quando se baseia em força, nós vamos ter 4 princípios. E um destes princípios, ele vai ser da seguinte forma: livre-se da força que te atrapalha. E aqui vale um parênteses. Aqueles que acabaram fazendo a sua formação dentro do Wing Chun, pelo menos até uma certa parte ou toda a sua formação, dentro da mesma escola que eu originariamente vim, vão olhar com estranheza para essa máxima. Como assim? Peraí, eu me lembro um pouco diferente. Então, livre-se da força que te atrapalha foi uma interpretação que eu fiz a partir de estudos em que eu estava, estudos linguísticos que eu estava fazendo, e eu tive a oportunidade de conversar com alguém nativo que pôde me explicar não só a tradução daquelas palavras, mas o contexto daquelas palavras, o que aquilo significa de forma mais geral, de forma mais globalizada. E aqui eu vou explicar. Eu venho de uma formação, de uma escola alemã de Wing Chun. Então, essa é uma escola que, para quem não sabe, o Wing Chun foi introduzido ali na Alemanha por volta do início dos anos 70, talvez final dos anos 60, início dos anos 70. E a partir de então, o Wing Chun se torna muito popular na Alemanha, na Europa de forma geral, mas muito popular na Alemanha. E é muito comum que, eu falo a geração anterior à minha, de mestres, eles ou falem alemão ou venham da Alemanha. Então, quando você tem uma tradução, e aí entra a questão do problema linguístico na tradução. Qualquer pessoa que faça, estude outro idioma, que fale outro idioma, sabe que nem tudo dá para ser traduzido de forma literal. E nem tudo vai se encaixar perfeitamente, como talvez se encaixa num determinado idioma, mas no outro não. Então, foi traduzido para nós, simplesmente livre-se da sua força. Porém, cabe perguntar aqui, pera lá, mas Wing Chun não faz força? Quando eu estou treinando, quando eu estou praticando, eu não vou utilizar força, livre-se? Como que é isso na prática? E aí muita gente vai fazer a conexão de que, mas é que está falando sobre a questão de que Wing Chun usa uma força relaxada, Wing Chun não usa força bruta para fazer suas técnicas e tudo mais. Tem conexão com isso, mas também não tem. E aqui, outro parênteses. Todas as reflexões, tudo que eu falo aqui, tudo que eu estou expondo aqui, é a partir da minha experiência marcial, minha experiência de vida
e é como eu ensino dentro da minha escola. Então, porque o mestre X falou uma coisa, o mestre Y falou outra coisa, sem problema, sem problema. Lembre-se, o mais importante são as máximas e a teoria dentro do sistema Wing Chun. E a partir disso, se você faz adaptações, se você transforma isso em algo mais próximo da sua realidade, não há problema nenhum aqui. Até porque, dentre os pesquisadores, e aqui eu falo pesquisadores sérios, não somente pessoas entusiastas das artes marciais e do Wing Chun, que vão tentar buscar mais sobre a história do Wing Chun, assim como eu, mas pessoas que levam a sério a pesquisa e que trazem um rigor acadêmico para a pesquisa e vai buscar fontes com essa rigorosidade, com essa seriedade que a academia, e eu digo academia, né, a formação acadêmica, o método científico de pesquisa exige. Quando essas pessoas fazem essas buscas, você vai ver que não existe consenso, porque não tem como. As fontes primárias, as fontes originais sobre o Wing Chun se perderam. Então existe. As pessoas, quando você consegue ter contato com um determinado praticante de uma linhagem mais antiga ou que descende de alguém mais antigo na árvore genealógica do Wing Chun, essas pessoas elas vão ter uma tradição oral, porque o professor falou para o outro que ensinou. Então, você nunca vai conseguir chegar num consenso. Então, o que se refere à história do Wing Chun, à origem do Wing Chun, a verdade é que você tem alguns fatos e, a partir da sua dedução, você vai para algum caminho ou outro. Você vai acabar decidindo se isso faz sentido ou não a partir dessas fontes. Mas não dá para bater o martelo. Wing Chun surge dessa forma, Wing Chun se origina a partir disso ou daquela arte marcial. Quem faz isso está se arriscando porque, como eu disse, as fontes se perderam. Então, voltando, quando você faz uma tradução de um idioma para o outro, algumas coisas se perdem. E aí, eu tinha o acesso a essas máximas direto do alemão, mas, obviamente, não dá para jogar um Google Tradutor e esperar que eu vou ter algo de grande conteúdo ali. Eu vou ter uma tradução literal que fica difícil de encaixar na realidade marcial, na realidade do dia a dia. E aí eu, depois de muito tempo, consegui, estudando alemão, acabei entrando em contato com um nativo, né? O meu professor era um nativo, e ele pôde não só traduzir isso para mim, como trazer contexto, explicar detalhadamente cada palavra contida ali. E aí você pode me dizer, tá, mas essa tradução do alemão foi traduzida direto do chinês. Então, aqui já tem um filtro. E aí, do alemão foi traduzido para o português um outro filtro que veio com uma falta de entendimento do idioma português. Veja, aqui não é uma crítica. Eu estou em outro país agora, ensinando o Wing Chun com um inglês que eu considero terrível que eu tenho, dentro de um país que não é falante de inglês. Então, o inglês é a língua que aproxima o que eu tenho dentro do meu conhecimento em português para uma pessoa que fala polonês, porque eu moro na Polônia agora, e você vai ter, a partir do inglês, uma tentativa de conexão, e aí eu uso, às vezes, algumas palavras em polonês que eu aprendi para tentar contornar, às vezes, uma falta de inglês do outro lado. Então, vê a dificuldade que é quando você vai para um outro país e você não domina o idioma da qual você está se propondo a ensinar. Então, não é uma crítica
sobre a pessoa, mas é uma análise sobre o que está chegando até mim, talvez não está completo. Então, pelo menos eu consegui romper uma dessas barreiras e isso já mudou tudo. Então, imagina quando eu consegui chegar diretamente na fonte, talvez novo vídeo, nova reflexão. Enfim. Então, livre-se da força que te atrapalha, muda totalmente, livre-se da sua própria força. Não tem como fazer o Wing Chun, executar as técnicas, treinar e não exercer força com o próprio corpo, não exercer força com seus músculos. Então, a diferença aqui não é se livrar da sua força, mas é se livrar de uma força que vai te atrapalhar nas suas técnicas. Então, isso já é um ponto de extrema importância no momento em que eu estou treinando. Se eu preciso me livrar dessa força que me atrapalha, espera lá, que força é essa? O que é isso que me atrapalha? O que é isso que me impede de executar uma técnica sobre Wing Chun, no Wing Chun? E aí vamos lá para a reflexão principal deste vídeo. Existe uma diferença quando nós estamos treinando Wing Chun na nossa preparação física, no nosso condicionamento físico. E este é um tema que eu trouxe, pois dentro das interações nas redes sociais, essa é uma questão que está aparecendo sempre. Então, mas qual que é a diferença? Como que é o condicionamento físico no Wing Chun? Veja, nós vamos condicionar baseado na teoria, baseado na máxima. E aí eu tenho essa máxima, livre-se da força que te atrapalha. Aqui eu preciso entender primeiramente que tipo de força é essa que vai me atrapalhar. Tendo isso em mente, eu consigo entrar e fazer uma prática, fazer exercícios, condicionar o meu corpo em uma maneira que eu vou ter benefícios dentro da minha prática de Wing Chun e não o contrário. Vamos ser mais específicos, vamos tentar ser mais específico. Você pega um lutador de Muay Thai e ele está chutando várias e várias vezes ao longo aí de vários anos de treino, talvez. Você sabe que essa perna, que essa tíbia, ela está condicionada, ela está muito mais densa do que pessoas que não estão fazendo isso. E aí, obviamente, por exemplo, na minha escola eu não ensino meus alunos a tentar bloquear low kick, chute baixo, chute nas pernas, usando a própria canela. Porque mesmo que nós temos um condicionamento para a tíbia também, é diferente. Então, quando você está enfrentando algo no mesmo campo, no mesmo nível, no mesmo tipo de treinamento, vamos dizer assim, dentro da casa do seu adversário, vai ganhar quem está fazendo aquilo mais tempo. Você precisa fazer algo diferente. E aí esse condicionamento do praticante de Muay Thai é reconhecido. Você pega, por exemplo, um boxeador que está lá treinando no saco de pancada e fazendo socos por tempos e tempos e tempos. Vai condicionar a mão, vai condicionar o braço. E aí, por exemplo, aqui a gente consegue claramente entender. Quando você tem o cruzado, por exemplo, você tem uma dependência muito grande do bíceps, que já não existe no Wing Chun. No Wing Chun, nós fazemos um soco que vai depender mais do seu tríceps do que do seu bíceps. Ou seja, quando eu estou treinando, eu estou fazendo boxe, eu estou condicionando um músculo. Quando eu estou fazendo Wing Chun, eu estou condicionando outro músculo. E da mesma forma que esse boxeador que está lá fazendo isso há tanto tempo, que o braço se torna extremamente forte, o músculo se torna extremamente forte naquela técnica, a mesma coisa vai acontecer para o Wing Chun. Então, o condicionamento físico do Wing Chun, ele também vai ser diferente. Ele também vai se adaptar especificamente. E se você pega um atleta de ciclismo, por exemplo, fica nítido, por exemplo, as pernas serem mais fortes do que o tronco e os braços.
É óbvio, ele está utilizando muito mais irrigação sanguínea, muito mais necessidade de fazer força nos membros inferiores do que nos membros superiores. Você vai pegar um atleta de caiaque, vai ser o oposto. Veja, eu não estou dizendo que não existe fortalecimento em outras partes, mas você vai ter uma parte que vai estar sendo mais usada, portanto, mais condicionada fisicamente. Se você pega praticantes de Iaido, e aqui no YouTube, confesso que eu sou um pouco receoso de citar nomes e tudo mais, mas, por exemplo, você pega mestres de Iaido, existe um mestre que faleceu recentemente, Kuroda Tetsuzan. Cito ele porque é um dos que eu acho assim, incrível a técnica e considero excepcional. Você pega as entrevistas dele e você vê como que ele vai ter um braço direito muito mais forte do que o braço esquerdo, porque quando ele está fazendo o desembainhar da espada, que é o princípio do Iaido, a primeira força, o primeiro movimento é com o braço direito, e depois você vai ter a mão esquerda utilizando para dar a força, o suporte e tudo mais. Ou seja, você vai ter um condicionamento físico diferente. Quando eu praticava a esgrima, que é uma arte marcial filipina, o pessoal talvez conheça como Kali, durante os primeiros níveis, a gente vai trabalhar com o bastão somente na sua mão dominante. Era óbvio, naquela época, um braço está mais forte do que o outro, mais flexível do que o outro, com mobilidade melhor do que o outro, porque você está usando tanto um lado e esquecendo do outro, ou talvez, pelo menos nessa arte na época, a gente estava atacando mais com a mão e bloqueando mais com a outra, então essa vai condicionar de um jeito diferente da outra, isso é óbvio. Então como não pensar que isso vai condicionar o corpo inteiro também, dependendo da sua prática, de uma maneira diferente de outras práticas. Eu fiz um tempo de Tai Chi Chuan, estilo Shen, fiz 1 ano e meio de aulas particulares. E uma das coisas que o meu mestre sempre me falava, no Tai Chi você precisa abrir suas articulações, você precisa arredondar as suas articulações, ampliar o seu movimento articular. E aí eu lembro que era um conflito muito grande, porque no Wing Chun você vai ter essa amplitude de articulação, porém de uma maneira diferente. E aí eu lembro, por exemplo, no Wing Chun nós temos uma máxima sobre ombro encaixado. Significa que o meu ombro vai ficar rígido e eu não vou fazer movimentos com o meu ombro? Não. Mas eu não vou abrir minha escápula no Wing Chun, porque isso vai contrário ao que as técnicas e a teoria ensina. E no Tai Chi eu tinha que abrir minha escápula, eu tinha que ampliar meu movimento escapular para dar mais movimento ao meu ombro. Então veja, foi aí que eu entendi, consegui adquirir alguns conhecimentos no Tai Chi sobre artes marciais chinesas, sobre o corpo, foi de grande valor, mas ia na contramão do Wing Chun, que é a arte marcial da qual eu pratico e tenho grande paixão pelo que faço. Então, a questão aqui é, talvez nós não vamos perceber diferenças quando nós estamos em um nível iniciante e talvez intermediário. Talvez isso não vá gerar tanta diferença nesses níveis. Por quê? Porque o nosso corpo ainda está se adaptando e nós não estamos atingindo em profundidade o conhecimento dentro dessa arte marcial. Mas quando a gente fala em alto nível, quando a gente fala em excepcionalidade técnica, buscar a maestria de algo, esses pequenos detalhes começam a fazer diferença. E o seu corpo começa a se adaptar para executar aquela técnica de uma outra maneira, em alto nível. Ou a gente vai dizer que um atleta top 5 do UFC
é igual um atleta amador de MMA? É óbvio que não. A musculatura, o condicionamento físico, a experiência, o emocional, o psicológico, tudo é diferente, tudo está mais condicionado, tudo está mais treinado. E esse corpo está respondendo em outro nível desse amador. 21 é a mesma coisa. Você vai ter alguém que está iniciando no 21, não vai perceber essas mudanças porque o corpo ainda não está hábil a responder à técnica e, principalmente, responder à máxima tão fluido, tão harmonioso quanto deve. Porém, a partir do momento que você vai treinando e condicionando o seu corpo e fazendo, e seu corpo vai se desenvolvendo, ele começa a responder de uma outra forma para esses princípios, para essas técnicas. E a sua técnica começa a melhorar, o seu nível começa a melhorar. E isso vai condicionando o teu corpo. Então, veja, é quase que um diálogo entre o seu corpo e a sua prática, a sua teoria, que vai se um moldando o outro, um influenciando o outro. E a partir do momento, como que meu corpo influencia minha teoria? A partir do momento que meu corpo responde àquela máxima que eu estava estudando e entendendo ela de uma forma, agora eu passo a entender ela de uma maneira mais ampla. E o que vai acontecendo eu vou ter o meu objeto de estudo, que é o Wing Chun, e eu passo a olhar ele de uma maneira mais holística, porque agora o meu corpo está em outro nível, minha psique está em outro nível, meu conhecimento teórico está em outro nível. Depois da minha graduação, dentro da área da educação, e os meus estudos sobre aprendizagem, neurociência, a forma como eu enxergo o Wing Chun é totalmente diferente de quando eu não tinha esse conhecimento. A forma como eu enxergo o Wing Chun hoje é totalmente diferente de quando eu comecei há 15 anos atrás a praticar e ensinar, porque o meu conhecimento mudou. Mas não somente o conhecimento, o corpo também muda. O corpo também se condicionou dentro daquilo que eu vou chamar um corpo Wing Chun. Indo para a parte final dessa reflexão. Então, no meu ponto de vista, existe uma diferença enorme entre o que eu vou chamar de corpo Wing Chun e outro corpo. Dentro do Wing Chun você vai ser condicionado de uma maneira específica, com teorias específicas, conhecimentos específicos que vão ao encontro daquilo que você está buscando executar. Então, como eu mencionei, por exemplo, sobre o soco, nós não temos esse cruzado dessa forma no Wing Chun. Não existe nas formas. Nós temos um soco cruzado, mas a mecânica do soco é totalmente diferente para não depender do bíceps na hora da batida. Ou seja, eu vou treinar de outra forma, de outra maneira e condicionar o meu braço para que ele responda aquilo que o Wing Chun está pedindo e não de outra maneira. Obviamente, o resultado disso é um corpo condicionado de forma diferente de quem não pratica o Wing Chun. Um é melhor, um é pior? Eu sempre trago essa pergunta. Então, existe algo melhor, pior? Não. E sim. Não, porque não é uma disputa. Não é sobre quem é melhor nisso ou naquilo. Não é uma disputa. E sim, se o seu objetivo é atingir um determinado nível dentro da arte marcial. Se você busca uma excelência na arte marcial, então é melhor que você condicione o seu corpo para esta arte marcial. Se você não busca, isso não vai ser melhor para você. Uma coisa muito interessante que, pelo menos no Brasil, era muito famoso, ficou muito famoso, é treino funcional. A galera fala muito sobre treino funcional. Funcional para o quê? Essa é uma questão. Porque
Um treino funcional, para funcionar, precisa ir ao encontro dos seus objetivos físicos. Um treino funcional para um jogador de futebol, ele vai ser de um jeito. Um treino funcional para um lutador de boxe, ele vai ser de outro jeito. Um treino funcional para um atleta de caiaque, para um ciclista, para um praticante de Wing Chun, ele precisa ser diferente. Ele precisa atender às necessidades e às expectativas que aquela pessoa tem dentro daquela prática específica. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa reflexão que passa desde linguística até a forma como uma teoria vai influenciar no seu treinamento físico e no seu condicionamento físico. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, curtir, sempre ajuda muito. E temos dicas de exercícios nas playlists do nosso canal, então acompanha lá. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Muito obrigado.